Um deputado federal do PL que quase venceu para prefeito na maior cidade do Nordeste, em um reduto eleitoral do PT, um dos políticos mais populares do estado, um fenômeno de comunicação, tem que abrir mão da indicação à chapa no Senado, porque se contrariar a Michele, ele vira machista. Porra, não é possível. Não dá para se aceitar um troço desse. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O PL estabeleceu que a prioridade, no meu entendimento, de forma absolutamente correta, o PL estabeleceu que a prioridade número 1 do partido é a eleição à presidência da República. E, pô, não é difícil entender que se o Flávio não for eleito, ferrou. Então tá correta essa prioridade. Então, prioridade número 1 é a eleição nacional. O que beneficia a campanha de Flávio Bolsonaro? Esse é o primeiro critério. O segundo critério, a eleição de uma bancada forte no Senado. Por quê? Porque nós entendemos que o Senado é o poder fiscalizador hoje do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos não ficar mais na mão dos Davi Alcolumbre. Nós precisamos dar prosseguimento aos processos de impeachment e outras pautas que são muito relevantes. E muito mais relevantes, vocês me desculpem, sobre o governo de um estado que não é nenhum dos estados mais importantes da federação. Me parecem duas prioridades ordenadas de forma correta e nacional. Eu evito falar em política local aqui no programa, mas qual é a situação no Ceará? A lógica é muito fácil de você entender. Em primeiro lugar, para que serve, em um processo nacional, você ter um governador do Ceará do nosso lado. Não serve para nada. Ou quase nada. O problema do Brasil é um problema de consolidação de regime. O governador do Ceará, desculpa, não é muito importante. Eu, inclusive, não queria nem que o Girão fosse candidato a governador. Eu ainda falei para ele, pô, Girão, pelo amor de Deus, você é um dos senadores mais importantes. Vai trocar a importância do Senado pela irrelevância do governo do Ceará. Ora, eu digo isso porque o governador de São Paulo é aliado e não serviu para nada. O governador de Minas Gerais, supostamente, também um cara de direita, não serviu para nada. Nenhum deles serviu para nada nos problemas nacionais. O país está afundando a despeito do ótimo governo que o Tarcísio fez em São Paulo. Então, ter um governador não nos aproxima em quase nada das prioridades que nós temos nesse momento. Agora, porra, senador vale demais. Vocês podem responder no chat. Honestamente, o que vocês preferem? Mais um senador aliado ou o governador do Ceará? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, qual foi o cálculo? O PL abriu mão do governo do Ceará, que a direita não tem absolutamente nenhuma chance de vencer, em troca do apoio a um candidato viável para o Senado, com o apoio do Ciro Gomes. Meu Deus, por mais que eu goste do Girão, se você tiver mais do que 5 anos de idade, você vai entender essa lógica. No cenário 1, você não elege nem o governador nem o senador. No cenário 2, você não elege o governador, mas elege o senador, que é a sua prioridade. Meu Deus do céu, qual é o melhor? Não, juro aqui, não é um raciocínio muito sofisticado. Ah, mas Paulo, não pode não dar certo. Ah, mas Paulo, me recuso, porque o Ciro é um FDP. Nós tínhamos que tentar o governo do Estado e do Senado. Ô, filhinho, por isso que eu digo que tem que ter mais de 5 anos. As pessoas que não aprenderam que na vida a gente tem que eleger prioridades, fazer escolhas e negociar soluções. Olha, eu tenho certeza que pessoas assim são pessoas que fracassaram em todas as coisas que pretenderam fazer na vida. Não é uma coisa nem só da política, é uma coisa do seu emprego, do seu relacionamento, da sua casa. O mundo não é essa fantasia de raios de sol e arco-íris. Você constantemente se encontra em situações em que é necessário, sim, você abrir mão das coisas, principalmente quando você não tem o poder. A prioridade, o PL pode fazer uma composição em Santa Catarina com uma determinada força, que não é a mesma força que ele tem no Ceará.
Então, você olha e fala, qual é a prioridade do Ciro Gomes? Qual é a sua prioridade? A minha do governo do Ceará. Eu falo, pô, que bom, a nossa é o Senado. Então vamos sentar junto, vamos caminhar junto para aumentar as chances de sucesso de ambos. Aí não, mas, como ela diz aqui, as pessoas às vezes acham que tem pouco voto e acabam ganhando as eleições. Ué, é verdade, às vezes acontece. Mas nenhuma estratégia é feita com base na ideia de que o azarão sempre vai ganhar. Até porque senão ele não seria azarão, pô. Girão foi candidato ao prefeito de Fortaleza, maior cidade do Ceará, em 2024. Qual foi o resultado? Ficou em 5º lugar. Não teve nem 15 mil votos. Teve vereador em Fortaleza com mais votos que ele. É um absurdo. O Paulo, se Moraes no Ceará, votaria no Girão. Mas a verdade é que as chances dele do governo do Ceará são muito ruins. Se ele tivesse bem posicionado, a posição dele de negociação seria uma. Mas você pega a pesquisa da Ipsos e pega que o Ciro Gomes aparece com 44%, o candidato do PT com 33% e o Girão com 4%. Aí não dá, pô. Então, o que eu tô dizendo, se você tiver mais que 5 anos de idade, chamar um adulto para negociar na mesa, vai entender a lógica do PL em fechar o apoio ao Ciro Gomes, para em troca, ter alguma coisa em troca. O Ciro Gomes apoiar o candidato do PL ao Senado, os números estão aí, não precisa ser muito inteligente para você entender a sua posição na mesa. Agora, lamento se a pessoa é tão inexperiente que se sente contrariada. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu também talvez fosse um pouco mais idealista. Mas esse aqui não é nem 20, são 5 anos de idade mesmo. E sim, isso contrariou a Michelle. Esse não é o assunto principal, essa não é a causa para esse piti. Tá? Não é. A causa para isso é porque, vamos ser absolutamente claros aqui. A causa para essa difamação gratuita, a causa para ela é porque Michelle quer implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro para se tornar a única alternativa do partido. Tá dito em bom português. Essa história do Ceará é acessória. Contrariou a Michelle. A Michelle queria que apoiasse o Girão. Como também queria colocar a sua candidata na chapa do Senado. Mas o que acontece quando o diretório estadual e nacional do partido contrariou a Michelle? O que acontece é que, em vez de se respeitar a lógica política, se respeitar pessoas que são mais experientes na política, o que acontece é que, em vez disso, em vez de se respeitar a hierarquia, experiência, etc., o que acontece? Você é chamado de machista. Que vergonha para uma mulher se colocar nessa posição. Deixa eu repetir as aspas da Michelle sobre o André Fernandes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que acha que retirar uma vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? A Michelle está falando que quem tem que abrir mão da indicação para o Senado na chapa do PL no Ceará não é ela, que não é cearense, inclusive, mas sim o André Fernandes, que é o quadro mais competitivo do partido no estado e quase venceu, mas por muito pouco, não venceu o candidato do PT à prefeitura da maior cidade do Nordeste. Um deputado federal do PL que quase venceu para prefeito na maior cidade do Nordeste, e um reduto eleitoral do PT, um dos políticos mais populares do estado, um fenômeno de comunicação, tem que abrir mão da indicação à chapa no Senado, porque se contrariar a Michelle, ele vira machista. Porra, não é possível. Não dá para se aceitar um troço desse. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente.
Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.